Eugênio, acho que eu não me apresentei antes, né? Sou formado em engenharia elétrica pela Unicinos, faz uns 4 anos, eu acho. Trabalho nessa indústria vital há mais de 30 anos. Tenho uma história na Altos já há uns 25 anos. Né? Já embarquei bastante em plataformas de petróleo. Hoje eu vou falar um pouquinho desse processo. Conheço outros processos também, usinas hidrelétricas, é um processo muito legal. Quem puder ver isso também, vá atrás. Bases de carregamento de combustível é outra coisa. É muito legal porque esses processos são muito específicos. São processos-chave, né, para o Brasil, enfim, né, para a matriz energética, essa é a palavra, né? E cada processo é um universo diferente, cara, e tem muitas coisas específicas, né? Já trabalhei em frigorífico também, que foge totalmente do contexto, mas, cara, tem cada história para contar, que eu não posso contar aqui, porque está gravando. Não como salsicha. Peraí que eu tenho que voltar aqui no chat, senão eu não consigo ver o que o pessoal está falando, se estão perguntando alguma coisa. Voltei aqui. Então, né, aqui fala das parcerias estratégicas, a gente tem fornecedores em todos os cantos do planeta, né? A gente tem representantes em quase todo o Brasil, Altos é quase conhecido em todo o Brasil, né? A gente trabalha em vários mercados, mas a gente tem empresas pequenas que instalam Altos e a gente trabalha para grandes empresas, a gente foca muito na questão da matriz energética. Tem treinamentos, todo mundo que quiser aprender Altos, treinamento de graça, escada, tecnologia, PLC, fica à vontade. Suporte técnico, que eu comentei. Produtos, vamos ver se funciona no mouse, prefiro usar o mouse aqui. Produtos, a gente tem produtos para a área de automação, basicamente, é isso. Aqui mostra uma arquitetura clássica de automação com todos os produtos que a gente fornece. Fala um pouco dos nossos softwares, o Sencato trabalha nisso, inclusive. Master2 IEC, aqui não tem... Pô, faltou Blueprint, né, cara? Falha minha, galera. Blueprint é a nossa escada, muito legal. E daí aqui eu procurei colocar um pouco da Altos no tempo com foco no que a gente vai apresentar hoje, né? Então a gente trabalha revitalizando sistemas de plataforma desde a década de 90. Muito antes de eu entrar, a gente já trabalhava em plataformas fixas, né? Tem várias que já foram descontinuadas aqui no Brasil. Todos os projetos de automação, gente, são desse processo específico, são coisas muito longas, que levam muitos anos, né? O projeto das FPSOs, que é o que eu vou comentar hoje, que são 6, ele levou, acho que uns 4 ou 5 anos entre o início, né? Vendemos o primeiro, vendemos, ganhamos a concorrência e começamos a desenvolver. Teve uma série de problemas, percalços, estaleiro de Rio Grande, tem muita história para contar sobre isso, mas muitos atrasos, né, em função de problemas de governo e tudo mais. A gente sabe muito bem que isso é sempre complicado, né? Mas são processos muito longos para te conseguir comissionar uma plataforma e colocar ela em alto mar. E hoje o que a gente faz? A gente tem times de automação que vão dar suporte nessas plataformas, ou seja, além de fazer todo o projeto de automação, desenvolver, botar o nosso produto lá, e comissionar e botar a produzir, a gente também, hoje a gente dá manutenção, quer dizer, o cara de automação, o time de automação que está embarcado lá, escala 14 é da Altos. Em todas as FPSOs, todas as 6 FPSOs, as últimas que a gente tem aqui. Tem outras, né? Tem várias, na verdade. Eu acho que, não sei se eu botei aqui. Eu botei ali, ó. A gente fornece para outras. Tem a bacia de Santos, a bacia de Búzios, a bacia do Espírito Santo, são várias bacias, eles dividem e tem plataforma para caramba, gente. Vocês não sabem o que é. É muitas cidades dentro do mar. Não sei se ele fala. Esses dias eu vi uma quantidade de FPSOs que existem e, se eu não me engano, até 2030 a Petrobras quer botar mais 17. E eu vou atropelando os assuntos aqui, mas nada se perde.
a gente está agora fazendo duas super FPSOs, que é a P-84 e o P-85. É um projeto megalomaníaco, porque hoje, se eu não me engano, uma FPSO normal, ela produz cerca de 125 mil barris dia. É muita grana, gente, isso é muita grana, é absurdo. E essas super FPSOs vão, tá ali, ó, vão produzir o dobro. Cara, é muita grana. Imagina uma plataforma dessas parada uma hora, é milhões. Então a gente tem um time de automação que faz essa viagem, vai lá, fica dando manutenção, atualização de sistema. A gente pode pensar que é um sistema fixo, mas sempre está sendo atualizado. A tecnologia está sempre sendo atualizada nesse caso aí. Ali fala, 2011 a gente começou a montar isso, acho que a gente foi entregar 2014, 2015. Só um momentinho. Exatamente. A gente está participando no projeto atual das duas maiores FPSOs que vão ser colocadas em produção até agora. Sabe, a gente sabe que depois vai ter mais, mas enfim. Aqui fala um pouco de o que é uma FPSO, porque a gente tem vários tipos de plataforma, né? Temos que são fixas. Eu já embarquei em algumas dessas. É uma viagem, parece uma gaiola, porque é tudo pequenininho, tudo condensado para conseguir caber, né? Essas FPSO são gigantes. Então, o que é uma FPSO? É Floating Production and Storage Oil. Ela é uma plataforma de produção e storage armazenamento flutuante. Então, ela é presa por alguns cabos, mas ela fica flutuando e daí ela tem vários dutos que descem ou com óleo ou com gás que ela injeta para ocupar o espaço do petróleo lá embaixo e para fazer com que ele suba. Então tem vários pequenos poços aqui, vários dutos que descem ou com gás ou com produto químico para melhorar. Eu não sabia isso, gente. Eu fui descobrir há pouco que a gente precisa injetar produto químico no petróleo para que ele venha com uma consistência ideal, com menos gás ou com mais limpo. Enfim, tem vários processos que são injetados, produtos químicos que são injetados para que o petróleo venha melhor. E normalmente essas FPSOs ficam a 2 quilômetros, né, do leito do mar, e é mais ou menos isso que define uma FPSO. Elas fazem uma produção aí que um navio petroleiro normalmente vem a cada semana. Um dia por semana ele vem, pega todo o petróleo e leva embora. Antes de falar do processo, eu gostaria até de mostrar um vídeo que é muito legal, porque eu falando aqui vocês não vão entender o quão emocionante é estar lá em cima, né? Então, antes de começar a falar do processo e como ele é montado, eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês, que para vocês entenderem como é que é como é que é estar lá em cima, né? E ele fala um pouco mais até dessa questão dos químicos. Bing Vídeos. Esse vídeo aqui é muito legal, cara. Sim. Peraí. Pessoal que está online aí, me digam se vocês vão conseguir ouvir o vídeo, tá? Senão a gente tenta dar um jeito aqui. Sim! Sim! Eu vou ser chato, eu vou ficar parando o vídeo para fazer comentários. Hoje, no último episódio da nossa série Super Maker, a gente veio aqui pro meio do mar para mostrar para vocês como funciona uma plataforma de petróleo. Bora ver? A P70 ali que ele mostrou já na largada é uma das últimas que a gente fez. A gente cuida hoje da 67, 68, 69, 70 e 71, 72, se eu não me engano. Não me lembro agora qual é o último número, mas a P70 é uma das mais novinhas. Eu subi agora em fevereiro na 66. Cara, já tá tudo enferrujado. Pena, cara. A maresia é complicado.
Hoje é domingo, são 5 horas da manhã. A gente vai em 4 pessoas, levando uns 5 quilos de equipamento só pra gravar. É o começo de um dos Bora Vezes mais esperados de toda a história do Manual do Mundo. A plataforma nem é tão longe, mas chegar lá não é nada simples. A gente primeiro pega um avião aqui em Congonhas, em São Paulo, e pousa no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. De lá, a gente vai até o aeroporto de Jacarepaguá, onde a gente vai pegar um helicóptero. Parou. Foi? Desse jeito? Lógico, você quer que eu vá nadando? Você não fez a quarentena. A gente vai ter que passar 40... É que daí você está no privado dele. 38 horas nesse quarto do hotel, sem sair, sem descer nem para tomar café da manhã, não sair no corredor para garantir que as pessoas não vão para a plataforma com o coronavírus. O que você faria se você estivesse 48 horas fechado dentro do quarto? Bora! Alô. Eu vou abrindo daí, quando eu quiser falar alguma coisa eu vou abrindo. Senão eu não vou ficar atrapalhando o processo aí. É um vídeo rápido também, 20 minutinhos. Só um comentário interessante para te conseguir embarcar, né, subir no helicóptero. Antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, tinha uma galera que ia de barco. A galera chegava lá tão enjoada que às vezes ficavam 2 dias para conseguir começar a trabalhar. Então, hoje em dia, todo mundo, desde a faxineira até o gerente geral, vai de helicóptero. E para te conseguir, para te poder entrar, o aeroporto de Jacarepaguá, no Rio, ele é só para helicóptero, é muito legal, é uma coisa muito específica só para atender as plataformas. E daí tu tem que fazer uns cursos muito doidos, cara, porque tu tem que entrar num helicóptero que cai numa piscina, dar uma volta e aí ele se cai, e tu tem que sair nadando pela janela, não é para qualquer um. Ótima pergunta, é de 150 a 300 quilômetros, não dá para sair no final do dia, não dá, é muito complicado. Acho que o cara vai falar, mas, cara, quando a gente vai para lá, a gente vai lá para trabalhar. Então, tu começa a trabalhar às 7 da manhã e vai até às 7 da noite, janta e vai para o teu, enfim, né, para o teu camarote, né, porque são ou 2 camas ou 4, dependendo das instalações. Então, tu vai lá, fica 14 dias trabalhando direto, nem sabe se é domingo, sábado, Natal, vai. Agora sim. O helicóptero que vai para a plataforma sai do aeroporto de Jacarepaguá. É um modelo que leva 17 pessoas, mais o piloto, copiloto e um comissário de bordo. A viagem leva mais ou menos 1 hora. São 297 quilômetros voando sobre o mar a 800 metros de altura até chegar no nosso destino, a P-70. É uma plataforma que trabalha no pré-sal, inaugurada em 2020. Ela fica no mar aberto, a 200 quilômetros do ponto mais próximo da costa. E é gigante. São 316 metros de comprimento, 46 a mais do que o Titanic. Ufa, estamos em terra! Quer dizer, não exatamente. Quando a gente começou essa série, a gente sabia que ia mergulhar fundo na alta tecnologia de produção de petróleo
Mas nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginaria que conseguiria mostrar tudo tão de perto para vocês. Nos primeiros episódios a gente mostrou vários conceitos super atuais de tecnologia e fez um monte de experiências demonstrando tudo isso para vocês. Mas nesse vídeo, mais uma vez, é claro, com o patrocínio da Petrobras, a gente vai mostrar na vida real como as coisas funcionam. Porque aqui nessa plataforma agora está sendo produzido petróleo. Para começo de conversa, existem vários tipos de plataforma, e essa aqui que está explorando o pré-sal é uma do tipo FPSO, que vem do inglês Floating Production Storage and Offloading. Em português seria Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência de Óleo e Gás. Ufa! Esse nome flutuante não é só um detalhe, não. O fundo do mar está mais ou menos 2 quilômetros para baixo da gente, então não tem como ter uma torre segurando essa plataforma. Ela está literalmente flutuando como se fosse um navio. A gente percebe inclusive um balanço de leve aqui, só que a plataforma não está solta não. Ela é presa lá no fundo com algumas âncoras que estão fincadas no leito do oceano e são presas na plataforma por vários cabos. A gente ouve falar a vida inteira de azul marinho, mas sempre que a gente pensa nessa cor, eu pelo menos lembro de calça jeans, de camiseta. O azul marinho de verdade é esse do mar aqui. Olha só. Hoje existem 7 poços que estão ligados à P70. São 4 poços produtores, de onde a gente tira óleo, e 3 poços injetores, porque é preciso completar esses reservatórios com água e gás conforme o óleo vai saindo. Quando o óleo sai, ele é transportado por dutos, que quando estão lá no fundo do mar a gente chama de flow, quando eles começam a subir a gente chama de risers. É por isso que esse lugar aqui na plataforma se chama Risers Balcony, porque é mais ou menos como se fosse a varanda dos risers, que a gente consegue ver daqui inclusive. Cada poço é ligado por 3 vias, uma de produção, que é por onde vem o óleo, uma de serviço, que serve entre outras coisas para injetar gás, e uma umbilical, por onde vai ser feito todo o controle, a leitura dos sensores e tudo mais. Essa linha umbilical também serve para injetar alguns produtos químicos. Isso é importante, porque no momento em que o óleo sai, junto com o gás natural, também sai um pouco de água salgada. Isso tudo está muito quente, mas no momento em que resfria, pode formar uma espécie de pasta parecida com a maionese, e esses produtos químicos vão evitar que isso aconteça e entupa o tubo. O primeiro processamento que o petróleo vai passar é uma separação para tirar o gás e a água. Isso é feito naquele vaso de separação. Na parte de cima vai sair o gás, que ele serve para vender. Isso não é feito ainda aqui porque a plataforma não está ligada a um gasoduto ainda, mas vai ser feito no futuro. Também serve para reinjetar nos poços ou para gerar energia para a própria plataforma. Mas o gás ainda precisa passar por 3 etapas. Aqui eu tenho que fazer um comentário maldoso. Esses dias a Siemens ganhou um prêmio de alguma coisa relacionada à proteção da natureza, porque eles estavam eles estavam fornecendo para as plataformas motores elétricos em vez de ser motores a diesel, o que consome menos poluentes, né, e tal. A questão é que numa plataforma não chega energia elétrica, a energia elétrica é gerada com diesel. Então, trocou 6 por meia dúzia, né? Mas, enfim, seguimos. Toda a energia lá é gerada pelo próprio, né, produto que sai dali. Etapas. A primeira dela é a compressão, que vai ser feita nesses compressores aqui, vai aumentar muito a pressão do gás. Ele ainda precisa passar também por uma desidratação, que é tirar a água do gás. Isso é feito por um negócio que eles chamam de peneira molecular, que deixa passar as moléculas de gás, mas segura as moléculas de água. E a terceira coisa é tirar o gás carbônico, porque é um gás que não tem valor, que está misturado com esse aqui. O gás carbônico pode ser injetado também dentro do poço. A água é tratada e depois devolvida para o mar. Isso também não acontece aqui, porque o óleo ainda vem com muito pouca água, mas vai acontecer no futuro. O óleo também não sai pronto, geralmente ele vai ter ainda um pouquinho de água, e a separação vai ser feita de um jeito eletrostático aqui. É mais ou menos como se você esfregasse o canudinho no cabelo e ele consegue puxar aquelas folhinhas de papel. Nesse caso, o que vai ser puxado é a água. Então ela vai se aglomerando, formando gotas cada vez maiores, e chega uma hora em que é possível separar a água do óleo por gravidade mesmo, aí você tira a água por baixo. O fruto de todo esse trabalho está aqui, ó, embaixo de mim. Toda a base do navio é formada por tanques de petróleo. São 31 metros de tanque embaixo de mim.
No total, a capacidade é de 234 mil metros cúbicos de óleo, o que são 234 milhões de litros. Se a gente fosse dividir isso em caminhões de 50 mil litros, caminhões-pipa bem grandes, daria 4.680 caminhões. Eu não sei se você se deu conta, mas o petróleo é muito inflamável. Afinal de contas, é dele que sai o óleo diesel, a gasolina, o querosene. Então existe um risco bem grande de que tudo isso aqui saia voando pelos ares. Mas é lógico que eles têm vários jeitos de impedir que isso aconteça. O principal deles é não deixar entrar oxigênio nos tanques. E isso não é muito fácil de fazer não, porque durante o dia, com a variação de temperatura, a pressão lá dentro varia também. Então tem uns momentos que a pressão está bem alta, e aí eles têm que aliviar um pouco do gás que está lá dentro, e tem horas que a pressão está mais baixa, e nesse momento o ar pode entrar junto com o oxigênio. Para não deixar isso acontecer, eles injetam um gás inerte, um gás que não vai reagir com combustível e pegar fogo, e isso garante que não aconteça um incêndio. Toda a plataforma vai ter uma espécie de chaminé, que eles chamam de flare. É um foguinho que você vê saindo lá em cima, onde são queimados os gases que sobram de algum processo. O ideal é queimar o mínimo possível de gás. Então aqui na P70, como é uma plataforma muito moderna, a gente quase não vê nada queimando. Mas ele também é um equipamento de segurança. Então se eles precisarem expulsar algum gás da plataforma de um jeito muito rápido, eles jogam pro flare e ali tem uma chama piloto. É um foguinho que fica aceso o tempo inteiro e já queima todo esse gás. E é lógico que a gente não poderia passar na plataforma sem ver o petróleo de perto. Aqui eles têm um ponto de amostra que serve para coletar um pouquinho do óleo e ver, fazer uma análise química dele. Ele já passou por todos os tratamentos aqui. Vamos dar uma olhada que cheiro que tem, qual é a consistência do bichinho. Tem cheiro de gasolina e é muito mais fluido do que eu imaginava. É um óleo fininho, eu achava que seria uma meleca grossa, não. É bem fininho e fica um pouco transparente também. Vamos pegar no becker. É muito louco a gente pensar que isso aqui um dia já foi parte de um ser vivo e agora vai virar plástico, tinta, combustível. Eu acho que está na hora de pensar em dar aquele joinha no vídeo, hein? Olha, a galera deve ter um trabalho para limpar aqui, viu? Que fica. O petróleo vai ficar no tanque por alguns dias e não existe um duto que liga a plataforma até a terra. Então precisa que um navio venha até aqui, um navio aliviador, que a gente conhece como petroleiro. Mas como é que é feito o transporte daqui da plataforma para o navio? Por aquele equipamento ali. Aquilo ali é um carretel de proa. E o que a gente está vendo enrolado em volta dele é uma mangueira gigante, um mangote. Ah, qual que é a surpresa? Virar um mangote de verdade? Ah, vamos lá. Cara do céu. Isso tem fácil uns 6 metros de diâmetro, esse carro. Gente, esse negócio é muito, muito grande. Sei lá, também um prédio de 3, 4 andares. E esses dias, a P74, que está sendo montada na Coreia, tá para vir ainda. Esse negócio aí, eles foram fazer um teste. Não, acho que não foi no mangote, foi na âncora. Mas é um negócio desse tamanho também. Foram fazer um teste e ele desabou. Caiu dentro do mar. Foram fazer um teste de resistência física, né? Infelizmente, um colega da Petrobras faleceu nesse processo. Pitel. Que roda gigante que nada. Esse mangote tem 50 centímetros de diâmetro por dentro. Por fora ele é bem maior, porque tem toda uma proteção para ele não estragar fácil. Outra coisa, ele consegue bombear 6.600 metros cúbicos por hora. E ainda assim, para carregar um navio grande, demora 24 horas. O bicho tem 150 metros de comprimento, que é para o navio não ficar muito perto. O navio chega a uns 90 metros de distância e dá um tiro. É um projétil de PVC que chega até aqui, mais ou menos, em algum lugar. E esse projétil leva um cabo, que é um cabo fininho a princípio. Depois, nesse cabo, tem outros 2 cabos maiores. O primeiro é de amarração, que vai amarrar um navio no outro.
amarrar entre aspas, porque vai ficar bem longe, mas ele não deixa que ele se distancie. E o segundo vai servir para puxar o mangote. E aí sim a gente vai ter o mangote caminhando no mar até chegar ao navio. Olha só, o navio chegou e agora a gente entende por que ele não pode chegar muito perto da plataforma. Você olha um bicho daquele tamanho balançando no mar, não é bom ficar perto dele. E também dá para ver que o mangote ficou bem pequenininho perto do petroleiro. A gente está aqui na sala de controle da plataforma, que é mais ou menos como se fosse o cérebro da embarcação. Então a gente consegue ver a leitura de todos os sensores, fazer o controle à distância. Wesley, se eu quisesse saber, por exemplo, a temperatura que o óleo está saindo daquele poço que a gente viu subindo lá o riser, dá pra gente saber agora? A gente pode ver aqui, por exemplo, que ele está saindo do reservatório a 65 graus, está chegando na plataforma em torno de 41 graus. Olhando aqui, a gente vê que são tipo, milhares de números. Você tem que ficar o tempo inteiro olhando o que está acontecendo com cada coisa. A planta ela funciona no modo automático, né? Como se fosse o piloto automático do avião. Então a gente intervém principalmente como se fosse nos pousos e decolagens. Fora isso, ela funciona de maneira automática. Aqui a gente está dentro das águas brasileiras, mas a plataforma fica muito longe do continente. Então precisa de uma autoridade, num avião piloto ou num barco capitão. Quem faz esse papel é o Durval, que é o gerente da plataforma. Durval, quais são os seus poderes aqui? Você pode prender alguém? Prender não pode, mas sim, a gente pode controlar se essa pessoa tiver, digamos, causando perturbação e desembarcá-la imediatamente. Mas eu percebi que todo mundo aqui é muito bem treinado, tá tudo muito bem organizado. O que eu acho que pode acontecer mesmo é alguém passar mal, né? Se alguém passar mal, o que vocês fazem? Nós temos aqui um hospital, tá, para estabilizar um paciente e em seguida ele é retirado da plataforma através de um sistema de resgate de pessoas por helicóptero e levado para o Rio de Janeiro para atendimento mesmo. E tem alguma coisa assim, se acontecer algum problema muito grave, um botão vermelho que você para completamente a plataforma? Nós temos o botão vermelho sim. Aqui nós temos vários níveis de parada. Eu posso parar processo somente, posso parar processo e geração e posso fazer a parada total da plataforma. Perda total, não tem mais como controlar, a gente para tudo e sai da plataforma. Então quer dizer que se eu puxasse, abrisse aqui e apertasse agora, ia causar um estrago mais ou menos. Olha, a gente ia ter que controlar você e desembarcar. É melhor não fazer isso, que a autoridade aqui agora mostrou que funciona. Galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquele Não. Pera aí. A gente viu toda a produção de petróleo, toda essa fábrica que é a plataforma, mas a gente está praticamente dentro de um navio, de uma cidade. Tem mais de 150 pessoas que trabalham aqui, fazendo esse negócio movimentar por 24 horas. Às vezes elas ficam por 14 dias dentro da plataforma. Onde essas pessoas comem? Onde é que elas dormem? O que elas fazem durante todo esse tempo? Vamos conhecer agora o casario, que é onde ficam os escritórios, mas é onde ficam as pessoas também, para dormir, comer e tudo mais. Normalmente o pessoal normal, né? A gente embarca 14, folga 14. Tu é obrigado a folgar 14, tu não pode trabalhar. Só que o pessoal da Petrobras tem uma escala um pouquinho melhor. Eles folgam 21, trabalham 14 e folgam 21. Não sei nem se o cara volta e lembra do que estava fazendo, né? Não fica lá atrás, não! Aqui dentro não é muito diferente de um prédio comum, mas você vai perceber alguns detalhes que lembram que a gente está dentro de um navio ou de uma plataforma de petróleo. O principal é que praticamente todas as portas são corta-fogo. E na porta tem uma inscrição aqui que mostra quantos minutos ela aguenta de fogo. Nesse caso, essa porta consegue ficar 30 minutos com fogo de um lado dela. Outra coisa bacana é que todo o interior aqui é pressurizado. Isso quer dizer que se pegar fogo lá fora, a fumaça não consegue entrar, porque o ar vai sair de dentro para fora. Mas tem uma área mais pressurizada ainda, que é a das escadas. Porque se o próprio casario pegar fogo, não vai entrar fumaça na região das escadas, as pessoas conseguem sair. Aliás, essa porta aqui é mais poderosa que a outra ainda, ela aguenta 60 minutos. Aqui é o refeitório, por causa da pandemia ele está mais reduzido, tem 40 lugares, então as pessoas se revezam para comer. São 5 refeições, o café da manhã começa às 5 da manhã, às 11 começa o almoço, depois tem o jantar às 6 da tarde, um lanche às 9 da noite e uma ceia à meia-noite. Uma coisa muito legal que tem aqui é um telefone em toda a sala. Se você digitar um ramal, você consegue dar um recado para a plataforma inteirinha. 150 pessoas estão aqui e vão ouvir, todo mundo a bordo. Vamos ver se funciona. Boa noite, pessoal. Aqui é o Felipe, do Jornal do Mundo. A gente está gravando um vídeo mostrando como funciona a plataforma. Eu queria agradecer vocês por receberem a gente. Se vocês assistirem o vídeo depois, eu quero estar na galinha, tá? Boa noite.
Olha, eu juro que eu achava que tudo aqui seria muito apertado, só que não é. Esse aqui é o auditório, dá para 40 pessoas. Numa situação normal serve como sala de reunião, mas também é o ponto de encontro se acontecer alguma emergência. Só que também tem uma mesa de ping-pong, quando está sendo usado dá para jogar um ping-pong. Inclusive, as pessoas também usam para fazer cultos religiosos e ainda serve para as pessoas virem aqui gravar algum vídeo e falar que o espaço é bem grande, porque de fato é. O turno é de 12 horas de trabalho, então a galera precisa dar uma relaxada no final. Uma coisa que eu não imaginava que ia encontrar aqui era uma sala de música, vedada acusticamente para a galera tocar lá dentro. Um outro jeito de passar o tempo aqui é usando a academia, que olha, vou falar pra vocês que não fica devendo pra academia nenhuma aí não, viu? É bem bacana. Aqui existe um vestiário, porque se a pessoa chegar muito suja, de óleo, alguma coisa assim, ela se troca antes de ir pro quarto, que no caso de uma embarcação a gente chama de camarote. Aliás, vamos ver o nosso camarote, né? Porque a gente vai passar a noite aqui. Aqui é a área dos camarotes, a gente já tem que falar baixinho, porque tem gente dormindo, que são as pessoas que trabalham de madrugada. Esse aqui é o nosso camarote. Ó, quando a gente faz check-in, a gente recebe uma letra que vai ser sua letra correspondente dentro do quarto. Então, a minha letra B, ó. Eu tenho um armário aqui pra mim que é trancado com chave e tudo tá identificado com essa letra. Chega aí. São 4 camas, é bem maior do que você estava imaginando, vamos combinar, vai. São beliches, mas o beliche de baixo tá numa posição diferentona, que nunca você fica com a cabeça debaixo da cama do outro. Outra coisa bacana é que tem uma cortina aqui, para você ter um pouquinho mais de privacidade, para se alguém acender a luz você não acordar e tudo mais. Tem ainda uma escrivaninha com uma gaveta para cada letra e o banheiro é dividido em 2. Tem o lavabo e o chuveiro. Mas de onde é que vem a energia pra tudo isso? Vem de uma extensão que sai lá do Rio de Janeiro por baixo do mar e chega até aqui. Zoeira, eles têm 4 termoelétricas aqui de 25 megawatts cada uma. Elas são alimentadas com gás natural ou com óleo diesel. Elas estão aqui do meu lado e seriam suficientes para alimentar mais ou menos 10 vezes a cidade de Piedade, de onde eu vim, que tem 60 mil habitantes. Essa é uma das turbinas dos geradores. Ela é aeroderivada, significa que é muito semelhante à turbina de um motor de avião a jato. O legal é que daqui sai muito ar quente com combustível que foi queimado e isso é aproveitado para esquentar a água que vai ser usada no resto da planta. Aqui nessa sala super fechada a gente tem um gerador de emergência que vai entrar em ação se tudo que a gente viu falhar. Ele é um motor a diesel com 16 cilindros em V e consegue gerar 1,8 megawatts. Os botes salva-vidas aqui da plataforma são bem complexos, são esses daqui, eles chamam de baleeiras. São barcos completamente fechados, tem 2 de cada lado, de cada bordo da plataforma, e cada lado consegue evacuar a tripulação inteira. Então, se a plataforma adernar, por exemplo, se ela virar um pouco de lado, você consegue fazer com que todo mundo saia de um lado só. Ele é fechado assim porque ele pode ser usado numa situação de incêndio, então daria para passar no meio do fogo. Inclusive, esses canos que tem do lado de fora, eles conseguem jogar um pouco de água por cima, que é para resfriar. Olha, cheio de gente, deve ficar apertadinho aqui dentro, mas se eu tivesse que naufragar, eu preferia 1000 vezes uma baleeira dessa do que aquela balsa que é aberta, viu? A baleeira também tem um sistema de oxigênio, que é para garantir que se passar por uma região com muita fumaça, as pessoas possam respirar aqui. E é lógico, também é um barco normal, com motor e tudo mais. Vamos ligar para ouvir o barulhinho dela. Bacana, hein? Se você estava se perguntando que nem eu, se os equipamentos, a comida, eles também chegam de helicóptero, a resposta é não. Eles chegam pelo mar, são muitas horas de navegação e quando o barco está perto da plataforma, ele não consegue atracar. A mercadoria tem que ser içada por um guindaste. Essa aqui é a lavanderia, todos os uniformes são lavados aqui dentro. Toda a água que se bebe aqui é água mineral, que chega de barco. Mas a água potável, que é usada para lavar louça, para tomar banho, é tratada aqui mesmo. Eles pegam a água do mar, tiram o sal usando vácuo
Depois eles remineralizam, porque não pode usar uma água sem mineral nenhum. Passa ainda por um tratamento ultravioleta e depois ela é guardada nesse tanque aqui, que é pressurizado. Eles colocam ar comprimido por dentro, de forma que quando você abre uma torneira, a água já sai com essa pressão. Se você der a descarga, tomar banho ou lavar uma louça, isso não vai para o mar direto, não. A água vem para cá, vai ser tratada, aí a parte líquida é devolvida para o mar, dentro de todos os parâmetros, tudo certinho, e a parte sólida vai ser guardada para depois devolver para o continente. Você percebeu que a gente desceu pra caramba, né? Nesse momento eu tô no ponto mais baixo da plataforma. Aqui a gente já está bem abaixo do nível do mar. Nesse momento é mais ou menos uns 10 metros de profundidade. Se eu abrisse uma janela, a gente estaria vendo os peixes passando lá fora. E aqui que ficam essas bombas que pegam a água salgada para prover toda a parte industrial. Essa água que eu falei que é tirada o sal dela para lavar louça e tudo mais. Depois de descer não tem jeito, né? Por hoje é isso, galera. Vamos dormir que amanhã a gente acorda Não, a gente acorda não. A gente vai estar no refeitório às 5 para tentar ver o sol nascendo no meio do mar. Esse aqui é o encerramento mais difícil que eu vou fazer de todos esses vídeos da série Supermaker, porque ele é o último. Durante esses últimos meses, vocês acompanharam 8 vídeos que a gente fez em parceria com a Petrobras para mostrar todo o trabalho e a tecnologia envolvidos na operação da maior empresa brasileira. E tá falando tudo isso num cenário como esse, para mim é um presente. Poucas pessoas, mesmo na Petrobras, têm a oportunidade de pisar numa plataforma, ainda mais uma plataforma como essa, a 200 quilômetros da costa, extraindo petróleo formado há milhões de anos, a milhares de metros de profundidade. São números enormes, absurdos, quase como a quantidade de likes, comentários e views que vocês deixaram nesses vídeos. Então tá na hora de agradecer a vocês que fizeram com que a gente chegasse até aqui. Muito bem, ele falou várias coisas de processo ali e o legal desse vídeo é que daí a gente consegue ver as instalações. Eu não quis parar o vídeo porque tinha que ficar trocando de som aqui, mas teve um momento que a gente viu várias telas de sistema. Todas aquelas telas ali são as telas que a gente desenvolve, né, que a gente monta no SCADA. Era importante também mostrar o vídeo, né, porque, como ele mesmo falou, tem toda a questão dos módulos de separação por gravidade, limpeza, secagem e compressão de gás, que é o que a gente chama de GDU, tratamento de água, armazenamento de gás, módulos de utilidade, né, geração de energia, ar comprimido, que normalmente todas as empresas têm, que é o que a gente chama de utilidades, né, tem toda a questão de geração. Aqueles geradores ali, que são os de reserva, em caso de incêndio ou shutdown, eles funcionam ininterruptamente. Eles podem estar pegando fogo, mas eles vão continuar funcionando até pifar, até ir para o pau. Então, tem algumas características bem interessantes, né? Então, basicamente, os processos, os módulos que tem numa plataforma são esses, né? Limpeza do óleo, toda a parte de utilidades e depois é a parte de armazenagem. Não sei se tem aqui no próximo vídeo. Espera aí. Aqui ele mostra um pouco de como é que estão esses módulos, né? De quantos módulos a gente tem. O casario, que ele falou ali bastante, né? São 150 pessoas. É uma briga. Às vezes um profissional tem que descer, porque tem que entrar outro que é mais importante. Nunca tem vaga. É bem complicado. Então, normalmente, quando tu tem uma parada de manutenção, eles ficam uma outra embarcação aqui que eles chamam de flotel, que é um hotel flutuante. E daí sim, esse aqui tem 500 vagas. E daí é mais tranquilo para uma quantidade enorme de profissionais subirem e fazerem manutenção nesses sistemas. A gente tem uma programada para P69, agora em novembro, vai uns 5 colegas da Altos para lá, para trabalhar. Tem a parte dos risers que fica aqui, tancagem e ancoragem fica de um lado, os risers do outro, se eu não me engano. Basicamente é isso.
no tocante à plataforma. Aqui ele dá uma descrição, tirem print se vocês quiserem ver, não vou falar cada um deles agora, né? Ah, sim, uma outra coisa importante a comentar, ele também comentou no vídeo, né? Mas todo o processo de limpeza do óleo, toda essa parte de cima, é o que a gente chama de topside, e toda a parte de baixo, né, que tem todo o controle de onde, porque são vários tanques embaixo, então tu tem que fazer toda uma gestão de onde é que tu vai botar o óleo, tem toda aquela questão de gestão de gás inerte, se eu não me engano é CO2, para a plataforma ficar equilibrada. Então, esse é um outro processo, é um outro PLC, e daí a gente chama de RUL. Não me perguntem por que RUL, não sei qual é a tradução de RUL. Se alguém estiver olhando na internet e quiser olhar o que é RUL, topside em cima, RUL embaixo. É casco? Então, fechou. Aqui é a mesma coisa, né? Só botei uma outra foto. E daí aqui é o que a gente fala, né? A gente tem todo um sistema de controle do casco e todo um sistema de controle de toda a parte de refino do óleo e toda a parte de processamento, né? E daí, né, para quem né, como eu vi que tem bastante gente de outras disciplinas aqui que não da automação, é importante comentar um pouco mais, como, enfim, dar uma abordagem um pouco mais clara sobre o que é um sistema de controle, né? A gente tem toda a parte da camada de supervisão, que normalmente são feitas com sistemas SCADA, que é Supervisory Control and Data Acquisition, né, uma abreviatura. Tem toda a parte de servidores, né, então eu vou ter toda a parte de visualização, a parte de armazenamento dos dados, que são um monte de servidores, hoje em dia tudo virtualizado, né, mas os sistemas estão na plataforma, né, não tem como ser diferente. Nenhuma plataforma é operada de forma remota, mas nós temos centros de controle remotos em vários locais do Brasil. Tem na Bacia de Santos, fica em Santos, na do Espírito Santo, fica no Espírito Santo, e de forma que tem todo o pessoal, obrigatoriamente tem o pessoal de operação na plataforma, mas o pessoal do centro de controle remoto pode dar todo o apoio de forma remota também. E hoje em dia está tudo interligado, cara. Nossa, 20 anos atrás era um parto, tu não tinha internet, não tinha nada, tu chegava lá e tu ficava completamente ilhado. Hoje tu conversa com a tua esposa via WhatsApp. É uma realidade muito diferente, 300 quilômetros. Como é que eles usam isso? Como é que isso é operacionalizado hoje com os satélites da Starlink? Muito obrigado. Eles usam essa tecnologia hoje para facilitar. Então a gente tem a parte de dados, a gente tem daí a parte de controle, que são os PLCs, controladores lógicos programáveis, que esse é o principal produto da Altus, né? É o que nós fabricamos e é o que controla todo o processo das plataformas, né? É onde a gente embarca a programação, normalmente em linguagens mais simples, né? Não são linguagens de alto nível, mas são linguagens dentro da norma MEC, e depois a gente tem toda a parte de aquisição dos I/Os, que são as entradas e saídas para controle de todas as válvulas, motores, sensores de todos os tipos, e depois, por fim, né, tem toda a parte de instrumentação. Aqui a gente tem um pouco de números, né? São muitos pontos de entrada, muitos instrumentos, é um controle muito, muito grande. E eu acho que nessas duas FPSOs que a gente está fazendo, acho que dobra a quantidade de pontos e processamento, é tudo dobrado. Está sendo um projeto muito legal. Claro que a gente tem todo um sistema aqui que controla a plataforma, ou seja, controla o processo todo, certo? Mas a gente tem os pacotes, né? Por isso que era importante vocês verem aqueles pacotes. Eu tenho um pacote de limpeza do gás, tenho um pacote de retirada de água, que são skids. Todo mundo aqui sabe o que é um skid? Skid é um negócio pronto, que ele só vem e monta. Não é uma parte do processo que o cara vem e começa a montar. Ela já vem pronta
como se fosse uma peça de Lego, né? O que a gente chama muito de skid. Essa é uma palavra muito usada em indústria, porque ele só vem ali que, eu tenho skid para carregamento de combustível. Vem toda a bomba, o PLC, tudo montadinho, coloca ali e só liga no processo. Então, todos aqueles pacotes são skids específicos para cada parte do processo. Né? E elas também têm PLCs. Tem um PLC específico para a gestão daquele negócio, e daí o PLC principal, que é da Altus, faz comunicação, aquisita dados ou faz controle desses PLCs. Por isso que aqui a gente vê 179 controladores. Tem toda a questão de remota, porque a gente não vai pegar todos os pontos de campo e levar até um ponto central, né? Então a gente tem todas as remotas que são pontos de aquisição que vão se comunicar via algum protocolo. Acho que é Profibus que a gente está usando, é Profibus. Ainda não é Profinet. Essa aqui é um layout da sala de operação, né, que vocês viram no vídeo também. Cadê essa porra desse mouse? Opa, perdão. Aqui. Então, aqui. Essa parte aqui dos operadores, eles ficam monitorando variáveis, eles ficam... como o cara disse ali também no vídeo, né, o processo ele funciona de forma contínua. Eles vão, eventualmente, trabalhar quando precisa fazer alguma manutenção, alguma análise. Então, tem esses operadores que ficam lá 24 horas, mas eles não ficam modificando o processo fica rodando, e o pessoal de automação da Altus fica aqui nessa salinha, bem próximo aos operadores, porque, normalmente, qualquer tipo de problema, eles são chamados aqui. E então aqui a gente tem toda a parte de operação da plataforma, né? Aqui a gente vai ter vários painéis, vários servidores virtualizados. Então é só um pouco do layout de onde a gente fica, né? Como é que a gente está posicionado nessa operação. Aqui mostra as uma foto, né? Tipo uma panorâmica da plataforma, que nem é uma plataforma da Petrobras, é uma plataforma da Codec, é uma outra operadora, inclusive. E aqui um pouco da arquitetura, né, que a gente até mostrou no início do vídeo, de uma arquitetura de um sistema CSS. Esse sistema CSS ele vai ter tanto para o casco quanto para o topside, né? Então ele vai ter sempre dentro daquela mesma arquitetura. Eu vou ter todas as máquinas de supervisão que vão estar se comunicando numa rede Ethernet em anel dupla, sempre vai ser em anel duplo, e eu vou ter todos os servidores também vão ser duplos, quer dizer, se sai um, entra outro, e eu tenho mais uma divisão também que é importante para esse tipo de controle. Eu vou ter os PLCs de segurança, o PLC de processo e o outro que eu me esqueci. Daqui a pouco eu vou mostrar. E além disso, né, tem toda a parte de visualização, servidores aqui embaixo, e daí também vem a parte dos PLCs, e os PLCs também são redundantes. O que é um PLC redundante? Se um controlador falhar, o outro está se comunicando o tempo todo. Então ele vai assumir com todos os dados atualizados em questão de milissegundos. Isso é uma outra coisa que é fundamental e é utilizada em vários processos além desse processo que não pode parar, não pode falhar, né? O que a gente normalmente faz num sistema, né? A gente apresenta a variável para os operadores, faz toda a parte de gráficos, porque tem muito controle de vazão, temperatura, pressão, tem toda uma leitura de reconhecimento de alarmes, isso é uma das partes mais importantes da plataforma, né? Sinalização de estado de todos os equipamentos. Eventualmente eu tenho válvulas de segurança, que é uma sacada que a gente tem que controlar. Tipo, eu tenho uma remota que recebe um sinal de uma válvula de segurança de um processo, e eu preciso ter uma redundância dessa válvula, ela vai ligar em outra remota, que pode, se eu tiver problema em uma remota, eu não vou perder aquelas duas válvulas. Então, além de toda aquela questão de redundância de PLCs, eu ainda vou ter uma redundância dos sinais de campo, ligando em remotas diferentes. Então, é toda uma preocupação para que nada deixe de funcionar, né? Aqui tu pode ligar e desligar os equipamentos de forma manual.
e registrar todos os eventos. Então, não tem nada muito inédito ou diferente nesses processos de plataformas. Né? Tem vários controles de válvula, então a gente tem muito PID e emissão de relatórios. Né? Então, basicamente é isso. Aqui eu coloquei algumas telas, né, para a gente entender mais ou menos como é que funciona a gestão de um sistema. Então, eu vou ter tudo separado por pacotes. De novo, a gente fala isso, né? Então, eu vou ter toda a parte de elétrica, toda a parte de gestão do óleo, toda a parte de gestão do gás, toda a parte de gestão das utilidades, né, ou facilidades, né, o pessoal chama como quiser, e toda a parte de segurança. Né? Eu comentei que tem um PLC de operação e tem um PLC específico para segurança. Opa, para o outro lado. Aqui fala... Aqui tem toda a questão de hierarquia dos sinais que vão gerar um eventual shutdown. Shutdown, né, como o próprio nome diz, é uma parada do processo. Né, o próprio gerente de operação ali falou que tem vários níveis, várias botoeiras para te definir essa questão dessas paradas. E esses são os sensores importantes e os processos importantes para definir a questão de segurança de uma plataforma. Né? Aqui eu tenho um exemplo de uma tela de um processo, né, como vocês podem ver, é um processo simples de água de resfriamento, com toda a questão de definição de temperatura, set point, então tem vários controles PID aqui, mas é tudo unifilar, é tudo simples, né, o que a gente chama hoje de conceito high performance. Todas as telas de sistemas para a indústria hoje, elas precisam ser em tons pastéis, mais simples, que é muito diferente de um sistema montado nos anos 90, quando era tudo muito colorido, tudo em degradê, ou seja, um operador que fica olhando para uma tela dessas aqui, sei lá, 12 horas por dia, ele não se cansa visualmente, e se tiver alguma coisa fora, ele vai conseguir ver muito mais facilmente, tipo, isso aqui está com alarme, está em amarelo ou laranja, porque está sendo controlado. Então, esse é um conceito que é aplicado e replicado também nesse tipo de processo. Aqui eu tenho uma matriz de causa e efeito, é uma coisa que é uma tela específica que eu queria mostrar também. Aqui eu estou mostrando algumas telas específicas para esse processo, que são usadas para outros também, mas é legal mostrar para a gente entender o que os operadores veem, né? O que é importante para eles verem. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de matriz de causa e efeito. Eu tenho vários sinais que, dependendo da forma como eles vão sendo acionados, né, ou eles vão gerar um alarme, ou eles vão fechar uma válvula. Então, essa matriz de causa e efeito, ela é importante para o operador entender o que está acontecendo e o que ele precisa controlar para que a gente não tenha um shutdown. Aqui ele mostra aí uma tela do que gera cada um dos shutdowns. Esse shutdown aqui é só de uma parte do processo, shutdown 2 é mais simples. Esse aqui é o shutdown 3, P é quase todo o processo. O 3T, eu não me lembro o que é o 3T, eu acho que é o processo em sua totalidade, inclusive o 3T, agora eu me lembrei. O 3P, ele para todo o processo, mas ele não desliga. Ele não fecha as válvulas que ficam lá no poço mesmo, porque essa válvula ela é muito complexa. Eventualmente, se tu fechar, ela pode trancar e não abrir mais. Então, daí dá um banzé, porque daí tu tem que chamar um navio específico, botar gente lá embaixo, que vai conseguir abrir essa válvula de novo para conseguir produzir petróleo. Então, o 3T é complicado porque o processo é tão complicado que não pode mais trazer petróleo para cima e eles dão um 3T. E o shutdown 4, esse aqui é abandonar. É uma coisa que é só feita manual. Eu acho que tem a sala de controle, é só sala de controle, quer dizer, é um botão que só o gerente geral pode ir lá e bater e é abandono geral, gente. Sai da plataforma que não tem mais o que fazer. Ali agora ele fala de novo, né? Shutdown 1 não quer dizer nada, né? Que ele vai falar a mesma coisa que eu falei, então não vou manter. Assim, ó, aqui o 3P
ele mantém o fornecimento de energia e o shutdown 3T total. Não é mantido o fornecimento de distribuição de energia. A gente já pegou dois shutdown 3T por uma falha na UPS, na geração de energia ininterrupta, né? O cara o gestor desse pacote foi fazer manutenção, derrubou tudo. Daí é uma bagunça. É muito, muito complicado quando isso acontece. Todo mundo fica de cabelo em pé. Beleza? Cara, é que o 4 só é dado quando... Não sei se vocês lembram, acho que faz uns 20 anos teve uma plataforma no Rio de Janeiro que ela adernou, ela ficou de lado. Então, quando tu tem um problema muito sério, tipo, pegou fogo na plataforma, não tem mais como controlar, ou ela começou a afundar, aí realmente o cara diz que é 4, ele é que define de forma manual e abandonar o navio, não tem muito o que fazer. O 3T falha energia, fica todo mundo às escuras, e daí o pessoal vai correr, vai ver o que aconteceu, vai reestabelecer o sistema. Então, o 4 é caos. Não dá mais para fazer, tem que realmente ir embora. Exato. Cara, não, é totalmente fora de controle. Nesse caso, é salvar as vidas mesmo. Então, pode estar tendo vazamento. Paciência. Cara, eu não vi esse filme ainda, cara, tá na minha lista. Esse filme, o pessoal que tá, não sei se está ouvindo, tem o filme Horizonte Profundo, acho que é com o Matt Damon, né? E não, eu só não posso ver esse filme com a minha esposa, senão ela não me deixa embarcar mais. Perdão. Aqui tem uma tela de alarmes, né? Então tem, para quem não entende, tem toda uma questão do grupo, né, do servidor, do tag no PLC, quer dizer, tem cores, né? Se é um alarme crítico, se é um alarme simples. Então, normalmente são essas telas que são utilizadas para o pessoal tomar como base a operação. Né? Eu achei que eu já tinha passado essa tela. Gente, até por uma questão de organização e controle, né? A gente tem todo o controle do hull, né, que é o casco, e tem todo o controle do topside, e a gente ainda divide os PLCs por tipo de controle, né? Ou seja, tem toda a parte de HCS e PCS, né, que é topside hull, mas é para controle do processo mesmo, né, que é o que eu comentei. O shutdown, aqui a gente até já fala, né, shutdown, que é para parada de emergência, que tem todas aquelas lógicas da matriz de causa e efeito. E, esse aqui que eu não estava lembrando, né, tem mais um PLC específico para detecção de fogo e gás. Então, todos os sensores específicos espalhados em toda a plataforma são ligados a esse PLC. Então, são PLCs específicos para cada parte do processo, são divididos em 3. São 3 grandes grupos. Né? Caso curioso, esse PLC de fogo e gás, vocês viram o casaril ali, o casaril acho que deve ter uns 10 andares mais ou menos, e eventualmente era permitido fazer churrasco na parte de cima do casaril. Até o dia que deu um shutdown, porque a fumaça foi nos sensores de fogo e gás, e deles cancelaram o churrasco. Bom, aqui a gente fala um pouco do que é o controle, né? A parte do hull, né? O que a gente faz, né? Eu comentei antes, tem toda a parte de lastro, distribuição de ar comprimido, hipoclorito, eu não me lembro para que eles usam, mas e o gás inerte aqui, se eu não me engano, é CO2, tem toda a parte de descarregamento, drenagem, água de resfriamento, e por aí vai. Link de comunicação com o gateway de elétrica. O gateway de elétrica, isso aqui é uma coisa importantíssima de comentar. Né, a gente tem toda a parte de geração de energia elétrica na plataforma, então a gente tem uma das partes, né,
nas facilidades, que é a parte de gestão de energia elétrica. É como se fosse uma usina geradora, né? Então ele faz toda a parte de conversão de protocolos, porque eu tenho toda a parte de gestão de elétrica, tem protocolos específicos de elétrica, e eu tenho toda a parte de gestão dos pacotes que tem outros protocolos. Por exemplo, em questão de operação, eu vou usar um Modbus, um Profibus, um Profinet, um Ethernet IP, e na parte de gestão de elétrica, eu vou usar um IEC 61850, um DNP3, um IEC 104. Então, para a gente conseguir fazer essa gestão desses módulos de elétrica, desses controladores ou desses relés de proteção de elétrica, comunicar com toda a parte de processo, eu vou ter um gateway, que a Altus também faz. A gente também tem isso aqui. E além disso, também tem uma UPS. Desculpa, não, UPS não, PMS, que é um outro sistema que faz gestão das cargas com base na importância delas e da necessidade de geração. Se eu tiver algum problema de geração ou uma redução na geração de energia elétrica, tem um sistema específico para fazer gestão. É como se fosse gestão de demanda, controle de demanda. Então, são coisas que a gente vê muito na parte de geração de energia elétrica, a gente tem isso específico nas plataformas. Aqui fala um pouco dos controles, né, do que o CLP principal do topside faz, né? Então tem toda a parte dos postos lançadores, injeção química, tudo aquilo que ele também comentou no vídeo, né? Essa parte do flare, ele tem uma capacidade máxima também. Então, ele comentou ali, né, que o flare, ele consumiria todo o gás no caso de um shutdown. Tipo, não tem o que fazer com gás, joga para o flare. Mas o flare também tem uma capacidade máxima. Isso é uma coisa bem perigosa também. Enfim, né, toda a parte de controle de processo de cima. Depois a gente fala um pouco também do PLC de shutdown. Esse cara aí é que vai fazer toda aquela questão de gestão de matriz de causa e efeito e vai definir o que é o shutdown com base na questão de votação, né? Se eu tenho mais de um sinal de uma determinada válvula de segurança daquele processo, ou se eu tenho de vários pacotes tendo problemas, tendo detecção de gás ou tendo problema de processo, é esse PLC que vai fazer essa gestão. E o fogo e gás é responsável basicamente pela comunicação e pela leitura de todos os sensores que precisam estar em toda a plataforma para monitorar esse processo, que funciona tudo bem, gente, não é uma boa relógio. A gente fala que é perigoso e tal, mas não é bem assim também. É mais perigoso estar dirigindo na cidade de São Leopoldo do que estar embarcado numa plataforma dessas. Esse aqui é um painel PLC, um painel típico, né, com PLC da Altus, de uma remota. Então, é isso aqui que a gente vê no campo, né, a gente tem... Não, isso aqui não... Desculpa, isso aqui não é uma remota, isso aqui é um painel com o PLC, com a CPU mesmo, porque a gente tem aqui as CPUs, tem poucos cartões, inclusive, tem só a parte dos cartões que são definidos para comunicação redundante, tem um controlador aqui da redundância. Então, para quem nunca viu um painel com PLC, normalmente é isso aqui. É aqui que a gente coloca o PLC que controla a plataforma. E aqui a quantidade de remotas. Eu coloquei aqui um desenho até para a gente entender. Essa aqui é uma plataforma, aqui fica o casaril, e a gente tem várias remotas em cada ponto da plataforma para conseguir fazer a leitura de todos os pontos, né, próximos a ela, ou para fazer controle de todos os acionamentos próximos a ela. E a gente, além disso, tem um anel óptico em cada uma dessas remotas, um anel óptico duplo, para garantir com que tudo comunique. Informações adicionais, todos os processos que têm área explosiva, né, o que a gente chama de EX, normalmente tem 3 formas de garantir com que toda essa parte elétrica não exploda, né, porque se a gente tiver gás por aqui,
a gente pode ter um centelhamento dentro desse painel e isso vira uma bomba, né? Então, como é que funciona? São 3 tipos de proteção que a gente tem. Ou o equipamento tem enfim, o painel ele é feito com uma parede tão grossa, mas tão grossa, que se eu posso ter gás dentro, mas se eu tiver qualquer centelhamento, há uma explosão e ele não deixa sair para fora. Normalmente, painéis menores, a gente usa esse tipo de tecnologia. Ou o painel pode ter a segurança intrínseca, que na verdade a corrente é tão baixa que não existe a possibilidade de haver centelhamento. Então, é uma coisa mais restrita, né, para equipamentos menores, de potência menor, mas também é uma forma de garantir que não vai ter explosão. E a gente tem o que a gente usa aqui nesses painéis enormes com PLCs, que é pressão positiva. A gente está sempre injetando um gás inerte dentro do painel, de forma com que um eventual gás explosivo nunca entre. Então, essa é a tecnologia utilizada para a gente garantir com que tantos pontos de I/O fiquem do lado de uma geração de gás. Hein? Dupla não é redundante, até coloquei ele. Basicamente é isso, gente. Eu falei um pouco terminei uns 10 minutinhos antes do que eu havia comentado. Eu procurei trazer aqui o que é um pouco do sistema, o que é um pouco do PLC, um pouco o que é o controle, né? O que a gente controla dentro de um processo desses, e como é que é feita a divisão, um pouco das telas. Não sei se alguém quer conversar, né, ver alguma coisa específica. Tem alguma curiosidade? O pessoal que está ouvindo aí também tem alguma coisa que vocês gostariam de saber de forma mais detalhada? Uma curiosidade. O casaril, ele normalmente tem vários andares e a gente não pode andar de chinelo porque pode escorregar. Balança muito. O flotel, a última vez que eu fui, fiquei num flotel. Ele balança muito mais que a plataforma. Então tu tá dormindo, tu tá parecendo que tá sendo ninado, né? Mas não pode usar chinelo porque tu pode escorregar. Então o sapato oficial do casaril é o Crocs. Todo mundo usa Crocs. Porque é fechado. Basicamente é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário específico? Beleza? Então, estão liberados 40 minutos mais cedo aí. Obrigado, Julian. Vou parar de compartilhar aqui e vou fechar a gravação.